Fala, contador, contadora! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está aqui na live do canal Contabilidade Consultiva e essa é uma live especial, uma live em que eu estou entrevistando contadores consultores, meus alunos que estão crescendo, utilizando a metodologia Contador Consultor, que estão vivendo a contabilidade consultiva. Eu estou trazendo essa turma para que você possa conhecer a jornada deles, para que você possa ver os desafios que eles superaram, para que você possa se inspirar, para que vocês possam transpirar, colocar em prática e também crescer na contabilidade. Esse é o objetivo dessa nossa live. Seja muito bem-vindo. E você que está chegando aqui de paraquedas, deixa eu me apresentar. Meu nome é Pedro Neri, eu sou empreendedor na contabilidade, eu sou diretor da Contabilidade.net, que é a rede de contadores consultores do Brasil, e eu lidero esse movimento da contabilidade consultiva, esse movimento que busca ressignificar o papel dos contadores no Brasil, para que os contadores sejam mais valorizados, para que os contadores tenham mais impacto na vida das pessoas, na vida das empresas, para que os contadores sejam melhor remunerados. A gente acredita que os contadores precisam ser os profissionais mais bem pagos do mercado, porque eles são os anjos da guarda das empresas, o braço direito dos empresários, quem cuida do empreendedor do lado ali, que é o verdadeiro professor, o verdadeiro educador das empresas, são os contadores. Então a gente defende e fortalece, empodera contadores com conhecimento, com metodologia, para que mais e mais contadores possam ajudar as empresas e a gente construir um país muito melhor. Então essa é a nossa bandeira da contabilidade consultiva. Nosso sonho é transformar o Brasil junto com os contadores. E você que está aqui comigo, assistindo essa gravação ao vivo, todo mundo está chegando aí, um abraço especial para a turma que chega. Para você que está vendo a gravação, você faz parte desse movimento. Muito obrigado pela tua confiança e vamos juntos para essa transformação. Beleza? Deixa eu ver se o meu convidado de sozinha. Vamos ver se ela acende de novo. Acho que acabou a luz. Eu pensando que tinha acabado, que a luz tinha apagado, não acabou a luz aqui no meu prédio. Vamos no 4G mesmo. Vocês estão me ouvindo? Você que está chegando ao vivo aí, você está me ouvindo bem? Coloca sim no chat, por favor, se você me ouve bem. Que apagou aqui a luz, na verdade faltou luz no meu prédio, caiu a internet, agora que eu estou no 4G aqui. Bom, voltou a energia. Deixa eu ver se consigo chamar o Carlos Eduardo. E aí? Vocês são de casa, senta, pega uma água e vem bater um papo com a gente. Opa! Fala, Pedro. Fala, Carlos, como é que você tá, meu caro? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo ótimo, graças a Deus, tudo bem. Você tá me ouvindo, me vendo bem? Eu tô no 4G agora aqui, não sei se tá legal a conexão. Sim, não, a imagem está um pouco travando, mas o áudio está perfeito. Ah, deixa eu ver, assim que reiniciar meu Wi-Fi, eu coloco de novo no Wi-Fi, mas acabou a energia aqui do prédio, e aí minha conexão caiu, deve estar voltando agora. Se tiver muito ruim para você, Carlos, você me avisa que eu tento mudar de lugar aqui de casa, tá bom? Não, por enquanto está excelente. Ah, show de bola. Me fala aí, Carlos, primeiro te agradecer pela tua gentileza de você estar aqui com a gente, doando o teu tempo para contar a tua jornada. Estou muito feliz de ter aceito esse convite. Muito Eu que obrigado. agradeço o convite. E quero já te fazer a seguinte pergunta. Você fala de onde e me conta aí como é que foi teu início na contabilidade? Como é que você começou nessa jornada? Então, eu sou Carlos Eduardo, tenho 35 anos, eu falo de Carmo, no interior do Rio de Janeiro. Sou casado com a Rafaela, tenho 2 filhos, o Pedro, de 5 anos, seu xará, Ah, e o meu Joaquim, xará. de 10 meses. Olha só, E eu coisa estou boa. nessa jornada aí da contabilidade desde criança, desde os meus 14 anos. Comecei. Eu digo que eu não tive adolescência. Um belo dia eu estava jogando bolinha de gude, me chamaram para trabalhar, no dia seguinte eu já era adulto, porque eu tive que sair da escola de manhã para estudar à noite, isso tudo aí com 1,20 m mais ou menos, 30 quilos, e parti para dentro. Mas era uma empresa da tua família? Como é que você começou nesse negócio? Não. Meu pai era conhecido de um dos sócios e o rapaz perguntou se seu filho não quer trabalhar. Era uma empresa, na época, uma empresa contábil pequena, sem expressividade aqui na cidade, mas eles estavam precisando de um office boy. E eu, doido para fazer alguma coisa da vida, ganhar um dinheiro para comprar a pipa, aceitei. A motivação Aceitei. boa. Isso com quantos anos, Pois Carlos? era a que eu tinha na época. E entrei Quantos anos você tinha naquela época? 14 anos. 14 anos, show de bola. Que legal, 14 cara, que anos. legal.
E minha jornada começou assim, na época, né, comecei a criar essa responsabilidade, foi já de cara, trabalhando o dia todo, mas, como eu disse, era uma empresa pequena. Nos primeiros 4 anos de serviço, eu não chegava a ter nem salário, Pedro. Eu conto isso aqui Olha, porque a gente tem uma legislação trabalhista que protege, né, o trabalhador hoje em dia, mas parece que muitas vezes falta uma oportunidade para as pessoas mostrarem o que sabem fazer e tal. Hoje até tem a lei da aprendizagem, que já está me mudando um pouco esse cenário, mas assim, eu não tenho arrependimento nenhum, agradeço a todos os que foram meus patrões por esses 4 anos que eu trabalhei. Eu não recebia nenhum salário de 2001 na época, não sei, 180, R$ 200, eu recebia R$ 100 por mês, eu tirava 10 para comprar pipo, e o resto eu entregava para o meu pai. olha só que legal, E que legal. não tinha férias, não tinha 13º, era só mesmo eu ali fazendo serviço de office boy. Só que eu fui crescendo, né? Apesar de adulto desde criança, fui crescendo e começando a ver, poxa, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Porque até então eu não tinha, dentro dessa contabilidade, eu não tinha uma mesa, não tinha uma cadeira. Eu me lembro muito bem que quando eu chegava da rua, fazia o serviço da rua, chegava, sentava no chão, num cantinho assim da janela, comia um biscoito recheado, esperava eles me solicitar de novo. Muito E bom. só que eu fui crescendo, aí o que aconteceu? Em 2004, depois já de 4 anos trabalhando, eles tiveram a oportunidade de se fundir a uma outra contabilidade, mais Olha, expressividade, e, na verdade, o jogo virou para eles, porque era o outro contador ia seguir uma outra carreira e não queria mais o escritório, um escritório bem saudável financeiramente, com bons clientes, clientes com um ticket muito maior do que o da contabilidade onde eu trabalhava na época, e a galera topou, aceitou e se uniu. Aí sim, aí o escritório ganhou expressividade aqui na cidade, a gente ficou se tornando um escritório referência, sabe? O número de clientes deu um boom, assim, né, de um mês para o outro, mas eu continuava sendo office boy. E a única vantagem foi que eu ganhei uma motinha. Fomos nessa jornada aí, virei motoboy, na verdade. E eu digo que nos primeiros 8 anos de contabilidade, eu vivia querendo sair. Só que eu sempre fui muito medroso. Eu solteiro, sem nada, sem conta nenhuma para pagar, achava que eu não podia ficar desempregado. E eu diversas vezes pedi demissão à minha chefe, que hoje já até eram 4 sócias, uma já até faleceu. Eu vivia pedindo para sair, não quero mais não, vou sair. Ela e começava a você pedia, chorar, não, eu você pedia começava a demissão por chorar, quê? não, eu fico. Oi? O que que te incomodava, o Carlos, naquele momento? O fato de eu estar dentro de uma empresa e não saber nada da rotina. Porque, como eu te disse, eu não tinha mesa, não tinha cadeira, eu não tinha uma função dentro da contabilidade a não ser a de office boy. Eu até disse para eles, né, depois desses 8 anos de contabilidade, quando surgiu a oportunidade para eu entrar de fato para um setor da contabilidade, aí sim, eu já mais adulto, mais maduro, eu não estava na atividade, mas eu comecei a procurar. Eu comecei a colar do lado do pessoal que fazia as coisas e falei, poxa, eu preciso aprender alguma coisa, porque se eu for demitido hoje, eu não posso procurar emprego num escritório de contabilidade, eu não sei fazer nada. Só sei sair andar na rua, entregar documento, fazer cobrança. Aí até falei assim, hoje eu vou jogar a merda no ventilador, né? Quando me chamaram, porque eu fiquei sabendo que eu ia ser promovido ao setor fiscal, que eu já estava do lado da menina que ia sair e tal, pegando o serviço, falei, hoje eu vou jogar a merda no ventilador, eu vou embora. Que eu falei assim, poxa, vocês estão me dando oportunidade de mudar. Por que só agora? Porque nesse intervalo entrou gente, saiu gente, eu queria saber o que eu estava fazendo de errado. Por que só agora? Mas era uma contabilidade tradicional. O sistema de cobrança era manual. A gente entregava um recibinho para o cliente, depois eu tinha que ir lá cobrar o honorário dele. Eu Eita, andava com uma loja cheia de dinheiro pela rua fora aqui, uma cidade pequena, mas era um movimento. são E quantos eu falei, habitantes na por tua quê? cidade? Oi? São quantos habitantes na tua cidade? 19 a 20 mil habitantes, mais ou menos. Ah, legal. Falhou um nome no início, cara. Foi quando caiu a internet. Qual é o nome da sua cidade mesmo, Carlos? Carmo, Carmo, Carmo. interior do Rio de Janeiro. Legal, legal. Carmo, maravilha.
Porque tô me O, amarrando na tua jornada, cara. Deixa eu até fazer um é, parêntese, aproveitar que eu te mas tem cortei. história, tem história, tem bastante. Eu não sei nem se o tempo dá, mas se eu estiver exagerando, você me interrompe, tá? Fica à vontade. Não, você está mandando muito O, bem. Eu tô me identificando é, muito com a tua história, é, porque muitos é, contadores que conversam comigo, eles trazem exatamente uma jornada como a sua, de que comecei muito novo, por vezes comecei muito novo porque a família tinha um negócio contábil e indicou. Você foi um pouco diferente, você tinha a é. ambição de comprar tua pipa e viver e ajudar teu pai também, né? Pô, que legal, você pegava uma grande parte do salário e dava pro teu pai e desde novo também trabalhando. Muitos contadores começaram por baixo também, né? Por baixo no sentido de início de jornada, né? Não que um office boy seja menor do que qualquer outra pessoa, mas do nível mais operacional possível do negócio contábil. E esse trabalho de office boy, né? De motoboy, seja qual for o nome, ele geralmente é uma porta de entrada para muitas pessoas. Com E aí eu quero certeza. deixar uma provocação para você que está nos assistindo, você que é empregador na contabilidade, você que é empresário contábil. Olha que interessante. Anos depois, o Carlos se torna um empreendedor contábil que cresce, que prospera. E ele tinha desde já essa sede de crescimento, essa fome, essa vontade de crescer. E na empresa onde ele trabalhava, essa oportunidade acabou não pintando. Mesmo sendo um cara que, olha só que incrível, tão jovem, com espírito empreendedor, de estar buscando trabalhar. Quantos e quantos garotos com a idade dele não estavam na farra? Ele não, estava trabalhando. É, E aí, veja só como às vezes a gente perde a oportunidade de talentos dentro de casa. Isso é um ponto que a gente tem que ter muito cuidado, todos nós que empreendemos na contabilidade, se de repente a gente não tem uma joia dentro de casa, que precisa só um pouco ser lapidada, mas uma joia, e a gente fica procurando fora de casa aquilo que já tem dentro de casa. De repente, um com baita certeza. empreendedor que está numa posição que poderia ser treinado para uma outra posição maior, a gente fica buscando gente do mercado e você que está nos assistindo, você sabe, né? Está muito caro contratar. Não está fácil achar profissional experiente. Aí você vai contratar um profissional experiente, você tem que pagar um preço maior. De repente, ele é muito melhor você valorizar quem está dentro de casa. Então, Carlos, você me puxou esse gancho aí, cara, de um erro que muitos de nós, empresários contábeis, e eu também cometo, tá, gente? De às vezes não identificar os talentos, identificar e valorizar, né? Os talentos que a gente tem fora de casa. A pergunta que você trouxe foi muito poderosa. Poxa, por que demorou tanto tempo? Por que essa É. oportunidade não veio antes? Mas aí, está contigo de novo a bola aí, meu amigo? Isso aí. Só que essa pergunta acabou me desarmando, né? Como eu estou te falando, eu lidava com dinheiro. Eu, por algumas vezes, Pedro, eu que fechava ali o caixinha das obrigações que eu fazia na rua, os recebimentos que eu realizava, eu já entregava um relatório com os nomes dos clientes de quem eu recebi e o valor total ali. Por vezes, eu já não achei dinheiro no meu bolso suficiente para pagar. E eu ia em casa, arrumava dinheiro e não deixava transparecer para eles que eu tinha cometido essa falha. Entendeu? Por vezes eu paguei do meu bolso essa diferença. Mas, enfim, o que me desarmou foi que quando eu falei com ele, poxa, por que eu não tive essa oportunidade antes? Aí eles me disseram o seguinte, eles falaram em quem nós íamos confiar para fazer o que você faz. Nós não temos outra pessoa para você lida com o nosso dinheiro. Aí aquilo me deu uma quebrada, aí tá bom, então vamos lá, então vamos em frente. E foi onde eu comecei a me desenvolver, mas não tenho queixa nenhuma, eu sempre fui valorizado, tanto no aspecto pessoal quanto monetário também, principalmente depois que eu ingressei no setor fiscal e tal, eu criei uma certa estabilidade, fui me desenvolvendo, eles foram enxergando e valorizando isso. Lembrei também que você me disse que a maioria das pessoas que começam como eu começam em negócios de família. Mas a sócia, a falecida Sônia, ela me considerava um filho. Ah, que legal. Muitos clientes chegavam e ela fez questão, depois que eu ingressei no fiscal, ela fez questão que a minha mesa fosse do lado da dela. Eu não tinha até então uma mesa. Então Ah, criaram que uma mesinha legal. para mim Já do foi lado da dela. promovido, né? É, Botar a e, mesa quan- na e quando, geladeira. e quando chegava o cliente, se perguntava, ah, Sônia, esse é seu filho? Ela podia ser, né? Podia ser. Aquilo deixava a gente até constrangido, né? Legal. E assim Cara, foi. deixa eu até aproveitar, antes de você dar sequência, porque você me chamou a atenção de um ponto que eu acho que é um ponto bem poderoso, que talvez tenha sido na tua jornada passada um ponto de aprendizado. É claro que às vezes é muito fácil a gente olhar para trás e ser engenheiro de obra pronta e falar, nossa, essa obra tá uma merda. Beleza, enquanto estava construindo, ninguém viu. Agora, depois que está pronta, vem alguém falar. Mas tem uma coisa que certa vez eu estava falando com um norte-americano,
E ele falou para mim uma coisa, num dos debates, ele falou para mim uma coisa muito interessante. Ele falou, Pedro, aqui nos Estados Unidos existe uma... Ele usou um termo em inglês que eu não vou saber como expressar aí, mas ele é algo assim. Aqui existe uma ganância, entre aspas, de todo mundo crescer profissionalmente. Todo mundo quer crescer e quer tomar a posição do seu chefe acima. Não é que nem no Brasil. No Brasil tem um pouco mais de ética, entre aspas. Não, não quero não. Lá nos Estados Unidos, no mundo corporativo, é uma competição um pouco mais acirrada de você crescer profissionalmente, ascender e tomar o lugar do seu chefe. E ele falava uma coisa interessante. A principal função de um líder, de uma liderança, né, de um profissional, é preparar o seu sucessor. Porque você só vai ser promovido quando você tiver alguém no teu lugar fazendo o seu trabalho. Então, assim, eu achei aquilo de um choque cultural muito grande, pelo menos com os meus valores, porque a gente é acostumado a querer ser um pouco insubstituível, né? Tipo, eu faço o meu Sim, trabalho muito bem, cara, eu sou a pessoa craque de bola nisso, eu resolvo tudo. E lá fora, eles têm uma cultura diferente, né? Eu preciso ser substituível para que eu possa subir, porque enquanto alguém não fizer o meu trabalho, eu não vou sair de onde eu estou para poder uma posição acima. Aí isso que você me falou me lembrou essa conversa, porque aí o papo agora não é para o empregador, o papo agora é para o profissional contábil, que trabalha na empresa de contabilidade. Se você quer crescer, você precisa preparar o terreno para você ser sucedido. Porque realmente, enquanto você estiver fazendo o seu trabalho e não tiver ninguém para fazer, você não coloca outra opção na mão do seu empregador, a não ser de não te mover. Porque para ele seria muito perigoso tirar você daquela posição. Porque imagina só, com aquele certeza. setor está tudo certinho, tudo funcionando. Tu vai mexer com o que está funcionando? Pelo amor de Deus, eu vou tentar corrigir o setor que está dando problema. Então, você, funcionário da contabilidade, pensa nisso. Claro que é um choque cultural, mas pensa, você precisa preparar sucessores, porque só assim que você vai crescer. Talvez demorou um pouco mais, né? E claro, o engenheiro de obra pronta é fácil falar, hoje, tantos anos passados. Mas talvez, Carlos, se você tivesse, ou a empresa tivesse dado a oportunidade de colocar alguém junto de você, talvez você já tivesse crescido até mais tempo. Porque você teria É. alguém para te suceder nessa posição de confiança. Enfim, desculpa te cortar, cara, mas eu queria muito falar disso, porque Não, tá. é um choque cultural importante esse. Nós precisamos preparar as pessoas que vão nos suceder, porque é só assim que a gente cresce. Essa é uma reflexão que eu também já ouvi e carreguei para a minha vida, né? O bem-sucedido é aquela pessoa que encontra alguém que te suceda, né? Enquanto só você faz, você não vai ser bem-sucedido, que a hora que você passar ou que você quiser largar aquilo ali, você não preparou ninguém para fazer. Eu concordo com isso. Mas o que acontece? Eu, enquanto profissional lá do setor fiscal, eu ainda não tinha, eu estava satisfeito na minha posição, não tinha ainda pretensão, por exemplo, de substituí-la. Tanto que eu acreditava que eu iria me aposentar e pedir a ela para ir embora. Eu achei que ela seria eterna. Sem muita brincadeira, eu estava ali naquela posição, não preocupado com amanhã. Enfim, e isso já fiquei no setor fiscal, muito bem assessorado por ela, fui me desenvolvendo. Só que em 2015 nós tivemos uma migração de sistema e eu fui Eita, colocado à frente dessa migração, dessa conversão do sistema. E o que acontece? O principal gargalo na época era o departamento pessoal. Contábil era lançar saldo inicial, bola para frente, fiscal já tinha alguma coisa de nota fiscal eletrônica, que começou exatamente em 2009, quando eu migrei para o setor fiscal. Então, eu tive essa vantagem, porque hoje, por exemplo, é um desafio para mim encontrar alguém aqui na Interconte que execute sem que eu tenha que ter muita interferência a parte fiscal. Mas eu acompanhei, eu peguei o início da nota fiscal eletrônica aqui no estado do Rio, logo depois o SPED fiscal, o SPED SD, e eu fui aprendendo junto com todo mundo. E hoje eu tenho que passar isso tudo para uma pessoa de uma hora para outra. Dificuldade minha, eu tenho que me virar e tenho que assumir isso porque eu não posso. Eu agora tenho que cuidar de outras questões administrativas, não posso ficar preso à operação do setor fiscal. É um desafio para mim. Mas, enquanto profissional dessa área, eu achava que eu ia ficar ali, eu estava satisfeito. Quando houve essa migração de sistema, que eu fui, eles me perguntaram se eu topava tomar a frente dessa migração, eu tive que aprender do DP, que até então eu não mexia. E eu me dei bem no departamento pessoal. Aí eu já comecei lá dentro do escritório meio que gerenciar sem essa função, tanto o setor de departamento pessoal quanto o setor fiscal. Porque depois da migração, eu já estava aprendendo, foi até migrando para a Alterdata, eu já estava aprendendo até a fazer fórmula de evento trabalhista. Então, legal. antes de entrar em contato com o suporte, eles se reportavam a mim para saber o que eu achava daquela solução ali.
e acabei me desenvolvendo bem também no setor fiscal. Mas eu ainda não sacava nada de contabilidade. Como eu te disse que eu achava que eu ia me aposentar, eu não me preocupei nem em iniciar a faculdade nessa época. Eu estava bem, estava estabilizado, já tinha me casado, mas eu achava que estava bom do jeito que estava. Só que o que aconteceu? Em 2019, a minha mãe, né, dentro da contabilidade, faleceu. Ela foi embora, assim, repentinamente, e nem vou estender muito esse assunto, mas ela deixou esse buraco. E a grande preocupação dos clientes era quem ia ficar no lugar dela. Lógico, tinha um outro contador, eram dois responsáveis técnicos, mas quem ia ficar no lugar da dona Sônia? E eu fui muito bem escorado pelo outro sócio, que ele falou, não, quem vai tomar conta é o Dudu. Ele que vai assumir essa parte agora e tal. E os clientes começaram a gostar, confiaram, já confiavam no meu trabalho e começaram a gostar disso. E isso foi o esteio para que a gente não perdesse cliente, que o grande medo era que os clientes fossem embora porque ela, que era o esteio da contabilidade, tinha falecido. Deu certo, ficamos. No mesmo ano de 2019, veio outro sistema contábil oferecer para a gente, e a gente estava tendo alguns problemas de suporte e tal, e de novo, hoje até meu sócio, antes era meu chefe, veio para mim e falou assim, e aí, topa, vamos migrar de novo? Eu falei, bora, vamos. E eu assumi mais uma vez essa parte de migração de sistema, mas eu já estava calejado já da anterior, deu tudo certo. Vocês migraram de qual para qual? Nós migramos inicialmente da Projetos, que é a dona hoje do Calima, né? Na época do Calima para Alterdata e agora da Alterdata para Domínio. E a Domínio hoje é o sistema que eu utilizo aqui na Interpoint também. Legal. E A gente em também fez, 2020... curiosamente, essa jornada. A gente usava o ProSoft lá atrás, aí mudamos o ProSoft para o Alterdata, e também fizemos o Alterdata para Domínio. E aí eu quero chamar a atenção de dois pontos aí, que você trouxe, que eu acho que são pontos que conectam bem, e até como a gente tem algumas passagens bem próximas da tua jornada com a que eu vivi também. Você sabe que hoje eu tenho uma sócia, que é a Camila, que é a nossa sócia, hoje é a nossa diretora de operações. E a Camila começou exatamente como você, Carlos, exatamente. Ela era uma profissional muito competente, que, caramba, muito dedicada, que estava sempre disposta para resolver os problemas, até o momento que a gente resolve trocar de sistema. Vamos trocar de sistema. E aí, quem vai liderar esse projeto? Aí a Camila se candidatou e a gente já tinha uma relação já sendo construída com ela, de confiança. Ela liderou esse projeto. Durante essa liderança de troca de sistema, ela fez exatamente o que você viveu. Ela não dominava muito o DP. Ela se enfiou de estudar, de entender o que era rúbrica, o que era provento, como é que era o cálculo, entender o que cadastrava primeiro para vir depois, e depois a parte também do fiscal, que tinha experiência, mas não era tanto, entender o que era, no caso do domínio, né? Acumulador, o que é. Então, assim, ela aproveitou a implantação do sistema para se capacitar em todos os setores. E aí, imagina só, essa pessoa tem atitude, compra atitude e comprometimento de comprar uma briga que é trocar de sistema. Não é fácil para ninguém, gente. Não é fácil para ninguém. Mas essa pessoa que assume essa responsabilidade, que passa por essa jornada toda, cara, essa pessoa está pronta para liderar a empresa contábil. Você está formando um verdadeiro líder. Então, por que eu pedi essa pausa aí, cara? Para a gente falar para você, empresário contábil. Agora eu vou falar primeiro para você, empregador. Você, dono da empresa contábil. Se você vai passar por uma jornada de troca de sistema, e possivelmente você deve passar nos próximos anos, porque a gente está saindo de uma geração de sistemas offline, né, on-premise, que a gente chama para sistemas em nuvem, cloud, escolha essa pessoa certa, porque essa pessoa ela tem que ser um líder, você tem que preparar um líder, e você pode aproveitar esse projeto para formar uma liderança para te ajudar a, quem sabe, você ter uma empresa mais autogerenciável. Então, tenha em mente isso, porque quem sabe você não acha um Cadu da vida. Olha, já pensou uma pessoa que vai ser até seu sócio, que vai te ajudar a crescer? E você que é profissional, isso é uma oportunidade enorme de você mostrar teu valor, de você mostrar que você é capaz, de você desenvolver habilidades que você não desenvolvia no teu setor. Só que assim, não é fácil. O Carlos Eduardo está aqui na nossa frente para provar. É difícil pra caramba. Você vai ralar muito. Mas talvez seja a grande oportunidade de vida que você pede para Papai do Céu, de repente pode ser uma oportunidade que eu posso apostar. Ela vai pintar para você em breve. Mas vamos passar agora, meus amigos, por uma avalanche de troca de sistemas sem nunca antes vista na face da Terra. É tipo assim, a mudança do padrão do carro elétrico, a combustão para o carro elétrico. Vai acontecer isso nos próximos anos. Vai ser a mesma coisa, mudança de sistema contábil local para sistema em nuvem. Aproveita.
porque isso pode ser uma oportunidade para você crescer na empresa contábil. E olha só o que o Cadu conseguiu fazer, com muito suor, sem dúvida nenhuma. Mas ele fez isso. Gostou tanto que resolveu trocar de sistema de novo. E aí tá contigo, Cadu. A bola com você. Inclusive, quando a gente estava concebendo a Interconte, eu comecei a namorar outros sistemas. Eita. Mas eu dei uma segurada justamente pelo seu conselho. Olha, cara, se o teu está funcionando hoje, não muda não. Não muda não, porque é um inferno. Aí eu comecei a lembrar. Falei, não, poxa, tô satisfeito, deixa como tá. Mas, enfim, foi aí que eu comecei a enxergar a oportunidade e a necessidade de evoluir profissionalmente. Em 2020 veio a pandemia, aí é que foi o grande choque. O boom da minha vida foi em 2020. O que aconteceu? Cachorro latindo dentro do... Vai. Cachorro do saco. Tá contigo. O que aconteceu? No início da pandemia, eu fiquei um tanto quanto preocupado, porque eu não estava dentro do financeiro da empresa que eu trabalhava, mas eu conhecia a realidade. Era uma cultura antiga. Era recebemos, pagamos todas as despesas, vamos dividir a sobra e mês que vem começa do zero. Aí, de repente, aqui na cidade, tudo fechado. As lojas todas fechadas. Pô, quando o cara trabalhou o mês inteiro, vendeu, você ia cobrar ele falava que não tinha dinheiro, e agora? Aquilo já me deu um estalo. Eu falei, cara, mês que vem não tem salário. E eu também não tinha reserva. Eu falei, o que eu vou fazer? Aquilo começou a martelar na minha cabeça, eu preocupado. Mas aí, graças a Deus, não podemos dizer que houve impacto. Foi nessa hora mesmo que os empresários seguraram a onda, tanto da contabilidade quanto dos funcionários. Passamos ileso, pelo menos aqui na cidade, com os clientes que tinham lá na contabilidade, passamos ileso. Foi surpreendente. Eu não imaginei que seria da forma que foi. Mas o que acontece? Isso abalou o meu psicológico. Eu preocupado com aquilo e com comprometimento lá dentro da contabilidade, ainda como funcionário, eu tinha, de certa forma, uma responsabilidade até pelos meus colegas. Depois de iniciar a faculdade, nas aulas de administração, eu fui entender que esse meu comportamento se chamava intraempreendedorismo, né? Não conhecia esse termo, mas eu falei, poxa, eu me enxergo nisso aí, eu acho que é isso que eu faço. E comecei a trabalhar. Só que o que acontece? Eu, com aquela pressão psicológica, eu estava fragilizado emocionalmente, e eu vou contar essa história porque esse foi o estalo. Eu acho que foi a partir daí que nasceu, posso dizer que nasceu um novo Carlos Eduardo, um novo Dudu, para quem não conhece mais próximo. Um belo dia, eu estava de casa trabalhando em home office, com um sistema online. Eu gosto muito de fazer as tarefas que eu deixei de fazer em dia depois que as crianças dormem. Eu fazendo as minhas tarefas em casa. Eu tenho um outro colega que também é meu sócio, muito comprometido, que ficou o dia todo, num sábado, trabalhando lá na contabilidade, resolvendo os trabalhos dele. E eu lembro que eu estava à noite trabalhando e caiu a minha conexão. Porque, apesar do sistema ser em nuvem, em casa eu estava com o MacBook e eu não conseguia acessar o domínio web, eu estava acessando remotamente o meu computador da contabilidade para acessar. Caiu a conexão, eu fui dormir, não trabalhei mais. No dia seguinte, quando eu acordei, estava uma fofoquinha no WhatsApp, no grupo da empresa, de que quem foi o calorento que foi trabalhar final de semana e esqueceu o ar-condicionado ligado. Nós estávamos no inverno, ninguém ia ligar ar-condicionado. E estava naquela época também de pandemia, tem que estar tudo aberto, não pode ligar ar-condicionado. Eu falei, poxa, cara, nós estamos ralando, eu ralei ontem à noite, eu tenho certeza que o colega ficou o dia inteiro trabalhando e vieram perguntar quem foi o calorento que esqueceu o ar ligado. Ninguém perguntou o que a gente estava fazendo de trabalho lá no final de semana. Aquilo me jogou na cama. Como eu disse, é uma coisa banal, mas aquilo me jogou na cama. Eu fiquei 3 dias deitado e eu entrei num processo depressivo mesmo. A minha sorte é que eu sou muito bem casado, tenho uma esposa maravilhosa. Ela já no dia seguinte daquilo, ela identificou que tinha alguma coisa errada. Eu já não fui trabalhar na segunda, não fui trabalhar na terça, na quarta também não. Ela já começou a procurar médico, ela foi atrás do meu chefe e falou, olha, Dudu não está bem, não liga para ele, não procura nada. Em resumo, eu fui num psiquiatra e fui diagnosticado com síndrome de Burnout, síndrome do esgotamento profissional. Aí eu falei, pô, e agora? Aí ele falou, olha, vai devagar, evita muito trabalho. Comecei a tomar antidepressivo e fui até aconselhado a trocar de profissão.
fui aconselhar, ó, procura outra coisa para você fazer. De repente, você já esgotou, já chegou no seu limite aí dentro da área contábil. Eu parei e pensei, falei, e nessa época eu já conhecia Pedro Nery. Foi exatamente em 2020 que eu comecei a ver seus vídeos e comecei também a provocá-los. Seus insights mais interessantes, jogava lá no grupo. Não surti, não estava surtindo efeito para alguns que eu precisava que surtisse. Tanto que eu excluí o grupo, saí do grupo, é como se eu tivesse abandonado a contabilidade nessa época. Só que eu falei, cara, eu vou fazer o que da minha vida? Eu não sei fazer outra coisa. E eu fiz exatamente o inverso da recomendação médica. Aí é que eu afundei mesmo. Entrei para a faculdade, comecei a pesquisar mais coisas, comecei a seguir outros colegas que, assim como você, nos influenciam, comecei a trabalhar esse lado meu profissional. E até que esse colega meu, que sempre foi um parceiraço, ele começou a se esgotar também, começou a sofrer algumas provocações lá dentro da empresa e falou: olha, não dá, eu estou saindo. E eu falei assim: pô, mas tu vai fazer o quê? Ele falou: ah, vou procurar um emprego. A gente tem uma grande empresa de internet aqui na cidade, eu vou procurar um emprego lá, que lá eu tenho certeza, já me chamaram outras vezes, eu vou conseguir uma vaga lá. Eu falei: cara, mas tu vai jogar isso aqui fora? Tu vai jogar nossa relação fora? Eu estou me formando, eu já estou me formando, espero me formar, a gente sai junto e vamos nos aventurar aí. Ele falou assim: não, não posso te esperar, não estou aguentando mais. Eu falei: pô, então você me leva, então vamos junto. E eu acabei pedindo demissão antes dele. Isso já em outubro de 2021. Pedi demissão e falei: olha, estou pedindo demissão. Eu fui diagnosticado com esgotamento profissional, mas não sei fazer outra coisa. Então, eu estou saindo daqui para trabalhar com contabilidade. Espero que vocês entendam, me respeitem. E assim como eu respeito para vocês, agradeço toda a oportunidade que eu tive aqui. Porque eu estava vendo uma empresa estagnada, uma empresa acomodada. E eu provocando e não via uma evolução. Aí, quando deu estalo, depois disso tudo, depois dessa doença, depois de já estabilizado psicologicamente, eu falei: pô, estagnado sou eu. Eu já tinha comprado o curso do PFCC, já estava me envolvendo. Falei: pô, quem está parado no tempo sou eu posso fazer alguma coisa. E com a ajuda do Rafael, saímos e falamos: vamos botar um notebook debaixo do braço e vamos atender a galera em home office. Só que começou a ter uma aceitação muito grande. Muitos clientes começaram a gente não divulgou, eu precisava de 30 dias de aviso prévio, eu dei 3 meses, eu falei: olha, se vocês quiserem, eu saio hoje. Do contrário, eu fico aqui ainda até o final do ano para ajudá-los, não estou preciso. E falaram que era para eu continuar trabalhando até quando eu quisesse. E quando aí o Rafael acabou que ele não deu esse tudo de aviso, saiu antes de mim. Quando ele comunicou no Instagram que ele estava saindo da contabilidade onde a gente estava, no mesmo dia foi um boom de 40 mensagens no WhatsApp dele perguntando para onde ele estava indo, o que ele ia fazer da vida, por causa desse nível de confiança que os clientes tinham, principalmente em mim e nele. Aí a gente começou a ver, falou: cara, e agora? O que nós vamos fazer? E aquilo só foi aumentando, aumentando, aumentando. Foi a hora que a gente falou: a gente vai acabar abalando a empresa. Mas a gente sempre teve um camarada lá dentro forte, que sempre valorizou a gente, sempre jogou a gente para cima, que era o sócio lá, e a gente chegou para ele e falou: olha, quer vir com a gente? Quer largar isso tudo por aí e vir com a gente? Ele falou assim: pô, vou. Ele abandonou a sociedade que ele tinha lá e veio com a gente. E o resultado foi que nós trouxemos, acho que quase 90% dos clientes. E a gente acabou entrando num processo aí de onboarding. A empresa já nasceu, a Intercont nasceu agora dia 10 de janeiro de 2022, já com mais de 100 clientes na carteira. E a gente ainda não pôde fazer propaganda, porque a gente ainda está se organizando, a gente quer implantar uma nova cultura, quer ir aos poucos migrando para a contabilidade digital, a gente precisa mudar o nosso pensamento, o pensamento dos colaboradores que estão aqui e dos clientes. Então, a gente não fez ainda propaganda. E a gente está tendo uma média de 4 a 5 novos clientes por mês que ficam sabendo que a gente abriu um escritório para a gente, vem aqui, alguns abrindo empresa, outros fazendo outra contabilidade. Então, é só sucesso, graças a Deus. Eu não sei se eu falei demais, mas a minha história está mais ou menos resumida aí. Foi muito bom. Até interessante falar que quando a gente descobriu que era esse o caminho que a gente queria trilhar, eu sempre me espelhei nos seus vídeos e tal, eu falava: cara,
por mais que a gente não seja bonito, quem tem que aparecer é a gente. A gente tem que fazer propaganda, a gente tem que botar a cara na reta, porque é a nossa confiança. Então, a minha cunhada, ela até que me emprestou aqui a ring light para ajudar aqui na transmissão, ela tem máquina fotográfica, estudou isso. Ela falou, vamos fazer umas fotos suas. E ela, com minha esposa, falou, vamos fazer umas fotos suas. É uma das primeiras publicações aí minha do Instagram, que eu também sou novo no Instagram, não tinha, meu celular nem dava para isso, era um iPhone 5, não baixava mais nada. As primeiras fotos que eu tenho no meu celular, que eu falei que eu vou guardar, que eu ainda vou divulgar isso no futuro, quando eu tiver, se Deus quiser, mais estabilizado, é que naquela foto ali eu estou com um relógio parado, graças a Deus hoje eu já consegui colocar bateria nele, mas no dia da foto eu estava parado, eu não tinha dinheiro para colocar bateria no relógio, o sapato descolado, o cinto rasgando, mas eu me vesti e falei, bate a foto aí, que essa é a foto da propaganda aí da empresa. É a foto da vitória. É isso aí, isso aí. Muito bom. É com ela que eu vou me promover futuramente e é com ela que eu vou incentivar outras pessoas que estão aí na mesma jornada. Muito bom, Cadu. Muito bom conhecer a tua jornada. E olha só que incrível, né? Você passou por literalmente altos e baixos, né, meu amigo? E como tantos de nós, né? Eu também, não sei nem se quem está nos acompanhando sabe, mas eu também sofri muito nesse período de pandemia. Eu também tive muitos sinais de que a minha cabeça não estava boa, de que meu corpo não estava bem. E realmente, assim, esse período de pandemia, de afastamento social, de pressão para todo mundo, foi um período muito difícil, né? Especialmente para os contadores. E nesse período a gente aplaudiu muito os médicos, que sempre serão tão importantes, né? Eles que estiveram na linha de frente da crise toda, atendendo as pessoas, aquele momento de incerteza, que ninguém sabia o que era, como aquilo passava, estavam lá os médicos, porra, atendendo, muitos deles, infelizmente, perdendo a vida com aquilo tudo, e merecem todas as honrarias e todos os aplausos. Mas também merecem os contadores, porque também estavam na linha de frente, só com uma outra frente de batalha, não a frente das pessoas físicas, mas a frente das pessoas jurídicas. Os contadores ali atendendo as empresas, lidando com medidas provisórias uma atrás da outra, e com aquele risco, aquela incerteza se vai receber, e o empresário precisando de ajuda. Então, assim, não tem como passar imune numa situação tão grave como a que a gente viveu, né? Eu não sei se quem está assistindo a gente também passou por isso, até se você se identifica com isso, dá um coraçãozinho para a gente saber se também você passou por essa tormenta. Mas eu acho que a crise ela foi muito grave, mas a gente que passou, e graças a Deus, vivo com saúde, eu acredito que ela vai nos servir para nos deixar mais fortes, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que mar calmo não faz bom marinheiro. Então, nós que passamos por mares revoltos, nós conseguimos passar e nos fortalecer nessa jornada. E assim, o que você teve nessa síndrome de burnout, ela é algo que tem acontecido muito na contabilidade também. E eu tenho visto muitos contadores relatando isso, esse momento. Eu acho que é um momento de repensar a profissão, repensar como exercer a profissão, né? E eu acho que Com muito certeza. do que a gente traz na contabilidade consultiva é desse valor, de que o contador ele pode ter uma profissão que ele se orgulhe mais, uma profissão que ele tem um estilo de vida melhor, que ele consiga ter tempo de ir para uma academia, de se divertir com os filhos, no seu caso, de ver seus dois filhos crescerem, de estudar, de se manter atualizado. Porque quando ele consegue conquistar mais clientes, quando ele consegue ser mais valorizado, quando ele consegue cobrar o preço justo, sobra dinheiro para você contratar funcionários e delegar tarefas, sobra dinheiro para você fazer como o Cadu fez, de investir em tecnologias, de trocar de sistemas, sobra dinheiro para você aumentar a sua remuneração. Então, todas essas mudanças, na minha opinião, elas passam necessariamente pelo contador aprender a vender mais, conquistar melhores clientes e, com isso, poder delegar mais tarefas. É muito difícil você organizar casa com um cliente ruim dentro de casa. É muito difícil organizar casa sem dinheiro novo entrando. E eu vejo muitos contadores caem nessa armadilha de, não, vou primeiro organizar casa e depois eu cresço. E aí são contadores que estão estagnados no tempo, que não crescem e também não organizam a casa. Porque, na minha opinião, para você organizar a casa, você precisa crescer. Você precisa trocar de clientes, renovar clientes, colocar clientes bons no lugar de clientes ruins, contratar novos profissionais. Então, é um período muito, muito desafiador que todos nós vivemos. Eu acredito que a gente está no começo do fim dessa jornada, em muitos lugares já tirando a obrigatoriedade de máscara. Não sei na tua cidade também Sim. está desobrigado? Foi no estado do Rio todo, não foi? Já começou. Saiu um decreto na semana passada, colocando como opcional e a recomendação só para idosos, pessoas com algum problema crônico.
Mas você falando aí, Pedro, dessa questão de clientes bons, clientes ruins, eu acho que o ponto-chave do PFCC, geralmente quando a gente coloca aprender a vender, eu pelo menos tinha a imagem do vendedor como aquela pessoa que tentava, por vezes, enganar em benefício próprio. E o que eu descobri com seus ensinamentos, com seu curso e com a orientação e vídeos de outros colegas da internet, o que eu aprendi foi a me valorizar. Eu comecei a entender o que eu fazia, porque na maioria das vezes eu deixava o cliente precificar aquilo que eu estava fazendo. Eu chegava para ele com uma folha A4 preenchida, com uma guia, com uma declaração, qualquer coisa que seja. Para ele, o trabalho foi do computador e da impressora. Ele não conseguia enxergar e eu não tinha competência para falar o que eu tinha feito. Eu acho que o ponto-chave principal foi esse. E essa disruptura que a gente fez de sair de uma empresa onde a gente era funcionário e abrir a nossa, com base nos seus conhecimentos, a gente foi categórico nesse sentido. Nós falamos até com os colaboradores aqui, olha, a gente não admite cliente aqui dentro que desrespeite vocês, que desrespeite a nossa profissão, e a gente foi com a cara e com a coragem, fizemos esse filtro, acho que coisa que, se a gente tivesse, por exemplo, provocado essa evolução na contabilidade onde a gente estava, não ia surtir efeito. Mas aqui não. A gente abriu as portas, a gente botou a cara na frente do negócio e só entrou quem valia a pena. Tanto que a gente deixou muito cliente, às vezes, pagante, que para trás, e a nossa receita foi superior ao que já existia lá. A gente deixou o cliente e a nossa receita já é superior. E a gente, só pelo fato de saber vender, que na verdade eu soube colocar para todos os clientes qual era o nível de comprometimento que a gente estava tendo com o negócio dele, qual era o serviço que a gente ia prestar daqui para frente, era o que ele tinha com muito mais empenho e algo mais. Então, não foi difícil e eu sou um péssimo vendedor. A minha esposa deve estar me assistindo aí em casa. Durante algumas vezes, ela já vendeu lingerie de porta a porta. Eu ia com ela, mas eu estava limitado ao volante. Ela não me deixava de maneira nenhuma que eu acompanhasse, porque eu estragava qualquer negócio. Cara, cliente que ela nunca viu que ia pendurar, ela pode, depois você paga. Ela falava, não, Dudu, por favor, não faça isso, fica só me leva, deixa que eu vendo. E foi uma mudança drástica de comportamento nesse sentido aí, e a gente não está cobrando nada demais de ninguém, a gente só está sendo justo com a gente e com o cliente mesmo, porque a gente pretende entregar algo muito valioso, muito melhor do que ele tinha, para que ele tenha confiança, ao invés de a gente estar vendo aí muitos clientes vindo para cá, a gente não tem preocupação nenhuma de que o nosso cliente vai trocar de contador amanhã. Não porque está caro ou porque a gente não presta um bom serviço. Muito bom, cara. Muito poderoso o que você trouxe. Eu quero reforçar 2 pontos que eu até tomei nota aqui para chamar a atenção. Você falou algo que é a mais pura verdade. Talvez essa revolução toda, muito provavelmente essa revolução toda que aconteceu na sua vida, na vida das pessoas ao seu redor, aconteceu nesse novo negócio que vocês montaram, não aconteceria no negócio anterior. Não. Porque a verdade é a seguinte, gente, não adianta só você ter uma boa semente, você precisa ter um solo fértil, um solo propício para aquela semente. E às vezes não é que o solo é ruim, tá? É porque o solo é propício para um tipo de planta e não é propício para outro tipo de planta. Eu acho que nós temos que ter essa sabedoria de saber, será que esse solo aqui é para a gente? É para os nossos sonhos? E não tem nada de errado você chegar na conclusão que de repente onde você está não faz mais sentido. A gente tem que ser grato por tudo que a gente viveu, porque o que a gente viveu nos trouxe até aqui. Nos fez saber o que a gente sabe, nos fez crescer como a gente cresceu, mas não significa que o que a gente fez no passado é o que vai nos levar para o próximo nível. Se a gente quer chegar num próximo degrau, a gente precisa de novas atitudes, de novos conhecimentos, talvez de novos solos. E foi exatamente o que aconteceu com o Cadu. Ele buscou uma nova terra, porque a terra onde ele estava já tinha dado todos os frutos que ele poderia usufruir. Está tudo bem. A terra também fez a função dela. É claro que a empresa precisa ter essa capacidade, você, empresário contábil, você tem que ter essa capacidade de renovar o teu negócio contábil. A contabilidade, gente, está passando por uma revolução muito grave nos últimos anos. E essa pandemia que a gente viveu acelerou essa revolução. É uma revolução que está acontecendo de digital, né? De digitalização de processos,
que não é só acabar com o papel. Acabar com o papel é uma das consequências. A digitalização se dá em você eliminar o retrabalho, em você importar dados. Dado do governo, dado do cliente, dado dos bancos. E isso mata muitas das funções do contador. Aquelas funções tradicionais de analista, de escriturário, funções de input manual, elas estão sendo muito ameaçadas. Até mesmo as funções de análise estão sendo substituídas por inteligência artificial. Então, assim, existe uma grande transformação na profissão do contador, uma grande transformação nas empresas contábeis. E você, empresário contábil, que está nos assistindo, você precisa liderar essa transformação digital que está acontecendo. Porque senão você vai ser engolido. Você vai ser engolido pelo mercado, você vai ser engolido pelos seus profissionais que em algum momento não vão estar mais motivados a estar com você. E de repente podem montar um negócio que vai ficar maior do que o seu. Como aconteceu com o Cadu. E vamos lá, não tem nada de errado com isso, tá? Eles já estão fazendo o que eles estão buscando, que é buscando o sonho deles. Nós estamos, cada um de nós, buscando nossos sonhos. Não tem nada de ilegítimo, nada de errado nisso. É simplesmente uma jornada. Você, empresário contábil, você tem que ter clareza de que você está buscando seus sonhos e fazendo o melhor para a tua empresa. Então, eu queria chamar a tua atenção, você que está nos assistindo, da importância de você liderar essa transformação digital e essa transformação consultiva, que é de um contador, de uma contabilidade que agrega mais valor para o seu cliente, que não fica só preenchendo o formulário. Você falou uma coisa que me deixou muito... Eu gostei demais. O cliente acha que o trabalho foi da impressora, né? Que foi do computador. Não pode, cara. O trabalho que é feito pelo computador e pela impressora são trabalhos de baixo valor agregado. O trabalho mais importante que você tem que fazer é o trabalho de relacionamento, de convencimento, de educação. Esse é o trabalho mais valorizado. Esse é o trabalho que a máquina não pode fazer por você. É esse o trabalho que a gente defende na contabilidade consultiva. Esse é o trabalho que a gente ensina no PFCC. Então, tudo isso, como você falou, né, Cadu? De não vender não no sentido de estou vendendo algo em benefício próprio. É vender de me valorizar, de mostrar o meu valor para o cliente, como ele precisa de um contador consultor do lado dele. Esse é o grande trabalho. E agregar valor. Perfeito, perfeito. Meu amigo, estamos chegando na reta final da nossa live. Quero passar a bola para você, para mandar a tua mensagem de despedida aí para a galera, contar um pouco mais da tua jornada, mas eu quero dizer que eu fiquei muito feliz, Cadu, de estar nesse papo contigo. Foi muito bom. Eu que me sinto lisonjeado dessa oportunidade. Eu penso, Pedro, que esse movimento, essa revolução contábil, esse movimento que você levantou a bandeira da contabilidade consultiva, eu até imaginei essa metáfora antes da gente começar a live, é uma avalanche. É uma avalanche. E na avalanche, quanto mais ela vai rolando, mais vai juntando neve, vai aumentando, vai aumentando. E eu acho que a gente é um floquinho desse de neve, a gente não tem que se esquivar. A gente tem que cair dentro dessa bola e rolar junto com ela. Eu acho que quem quiser sair fora dela vai perder o bonde, entendeu? Ela é um movimento que está vindo, está aumentando, e ele não está vindo para destruir o contador tradicional. Ele está vindo para que o contador se agregue ali, aumente essa bola e todo mundo cresça junto. Exatamente, adorei. Você tá me dando uma série de insights aqui, meu amigo. Adorei a ideia da bola de neve. É exatamente isso, eu vejo dessa forma. E tem até mais uma analogia, né? É uma bola de neve que soma contadores, que os contadores passam a contribuir mais entre eles, uns com os outros. A gente tira essa visão do contador antigo, de cara, eu tenho um escritório de contabilidade, você tem outro, a gente não se fala, a gente não troca ideia, a gente não troca experiência. O mercado é muito grande, são muitas oportunidades e tem espaço para todo mundo do bem, tem espaço para todo mundo que é bom. Então, essa avalanche, ela está agregando os bons contadores nessa revolução. E os contadores que ainda não estão acordando para ela, nossa missão, esse é o meu propósito, é gritar bem alto para essa galera, olha, acorda, porque nós estamos diante de uma grande revolução provocada pela tecnologia, provocada pela mudança no mercado. E que se você não acordar agora, talvez quando você acordar vai ser tarde demais. Então, esse chamamento que eu faço é para que a gente possa ter mais e mais contadores sendo consultores, ajudando as empresas, sendo mais valorizados. E isso implica, por óbvio, né? Aprender a vender, a se valorizar, aprender a negociar, aprender a agregar mais valor. Tudo isso que a gente defende e propaga todos os dias. E você, meu amigo, obrigado pela tua confiança. Estou muito feliz de poder ter batido esse papo com você, conhecer melhor a tua história. Eu vou dizer uma coisa para você, eu vou discordar de um ponto que você colocou, que você não é um bom vendedor. Eu acho que você é um ótimo vendedor, cara. Você comunica muito bem, você tem um papo legal, divertido, inteligente. E como todo bom vendedor, ele tem que ser um bom professor, um bom educador. Eu acho que essa é a venda mais profunda que a gente faz. É aquela venda que a gente educa o cliente, a gente entrega algo tão legal para o cara ou para a cara, né, para o cliente, que fala, caramba, eu quero mais disso. Eu quero ter mais contato com essa pessoa. Eu quero que essa pessoa seja meu contador. Eu acho que essa é a venda mais profunda. É o vínculo mais profundo que a gente pode construir. E você faz isso muito bem, Cadu. Então,
Eu vou Eu discordar. tive um Você é bom um ótimo professor. vendedor. Tive um bom professor. Essa é a Mérito é todo diferença. seu. Mérito é todo seu, meu amigo. Obrigado pela tua confiança. Papai do Céu continua abençoando a tua vida aí, sua esposa, seus 2 filhos, teu negócio, seus sócios. Siga em frente, que eu tenho certeza que tem muita coisa boa por vir. Amém. Fico sempre à disposição, Pedro. Muito obrigado. Um abraço a você, um abraço a todos os entusiastas aí do movimento Contabilidade Consultiva. Boa Tamo noite, junto fiquem todos nessa. com Deus. Um abração. Galera, encerrando aqui nossa live, recados finais para você. Olha só que papo legal com o Cadu, né? Olha que bacana, um empresário contábil de uma cidade do interior. Eu peguei algumas anotações aqui para chamar a tua atenção, fazer um mini resumo disso, de alguns insights. 19 mil habitantes, uma cidade tão pequena, em que esse empresário contábil consegue fazer uma empresa com mais de 100 clientes, conquistando 4, 5 clientes por mês, numa cidade de 19 mil habitantes. E tem contador em cidades muito maiores reclamando que não tem cliente. Por que ele fez isso? Porque ele se posiciona de maneira diferente. Porque ele agrega mais valor para o cliente. Porque ele vende bem, ele aprendeu a se valorizar, aprendeu a se posicionar. Tudo isso é possível, gente. E olha que a jornada, ele veio lá da primeira etapa, trabalhando como office boy. Nem mesa, nem cadeira ele tinha no escritório. Ficou anos e anos para ser reconhecido lá dentro. Cresceu, aprendeu, viveu numa empresa que, por vários motivos, talvez não consiga se renovar, se atualizar. Teve coragem de empreender, de montar um negócio contábil. E olha, a confiança que ele construiu, ele e os sócios dele construíram, foi tão grande que muitas empresas decidiram vir para eles, decidiram ser atendidos por eles. A contabilidade é um serviço de vínculo pessoal. Quando você constrói um vínculo do teu cliente, o cliente é fiel a você. Agora você tem que se relacionar com esse cliente. Não existe fidelidade sem relacionamento. Não existe confiabilidade se você não se relaciona com o cliente, não conhece ele, não troca. Então, assim, se aproxima do seu cliente. Faz como o Cadu fez. Porque fazendo como ele fez, você vai conseguir crescer como ele cresceu. É possível, mesmo numa cidade tão pequena, de 19 mil habitantes, mesmo começando do absoluto zero, trabalhando como office boy, é possível você crescer na contabilidade e prosperar. Basta você ter o mesmo nível de comprometimento que ele teve. Basta você ter acesso às mesmas informações, ao mesmo conhecimento que ele teve. E é exatamente isso que você aprende no Programa de Formação Contador Consultor, o PFCC, que é o maior treinamento de vendas, BPO financeiro e consultoria para contadores do Brasil. O Carlos Eduardo também é meu aluno do PFCC, são mais de 3 mil contadores, alunos do programa, é o maior treinamento de diferenciação para contadores do Brasil, e eu vou abrir inscrições de uma turma extra nos próximos dias. Então, você que está me assistindo, não perde essa oportunidade. Se você quer ter esse tipo de resultado na tua vida, o primeiro passo é o PFCC. Tá bom? Eu te espero amanhã, todo dia nessa semana. Você vai conhecer a história de um contador consultor que está fazendo a diferença na vida dos seus clientes e que fez a diferença na sua própria vida. Você vai conhecer mais de perto. Estou te esperando amanhã às 19 horas. Tchau, tchau.